Veja só, a Associação Nacional dos Restaurantes disse em nota oficial que está preocupada com itens da proposta da reforma tributária. A entidade argumenta que, se o texto for aprovado com os itens considerados problemáticos, o Brasil passará a ter a maior tributação sobre alimento do mundo. O setor aéreo também manifestou aflição. A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Jurema Monteiro, foi à Câmara dos Deputados pedir ajustes no texto da reforma e a principal reclamação é de que as diretrizes do projeto impõem uma alíquota única de 25% sobre o setor, o que estrangularia as operações das empresas ao longo prazo e deixaria a operação insustentável. É isso mesmo, Mota? É motivo para tanta preocupação? Pode ser desastroso o impacto econômico da reforma, caso aprovada da forma como ela está desenhada hoje, Mota? Está fechado o áudio, Mota. Pode ser desastroso, sim, Brown. Isso já foi confirmado por economistas experientes, pessoas que já viram muita coisa. A economia é um sistema muito complexo. É fácil fazer declarações fofas que não têm base na realidade, porque as pessoas que estão fazendo essas declarações, que estão prometendo que não vai haver aumento, que vai ser tudo bem, que vão ser criados empregos, que vai ter desenvolvimento, não são elas que vão pagar a conta daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Nós já vimos isso muitas vezes no Brasil, burocratas do governo com ideias estapafúrdias. Quantos planos econômicos nós já vimos nesse país? Nós já vimos governo botando a Polícia Federal para caçar gado no pasto. Nós já vimos o governo transformando cidadãos em fiscais de preços que fechavam supermercados. Eu vi isso acontecer. Esse debate levantado pelo Ricardo Salles é uma questão muito importante, porque a questão ideológica, ela dá a base das ideias que você usa para fazer política e para julgar se uma coisa está certa ou errada. Ricardo Salles conhece muito bem a necessidade de combater as ideias erradas e defender as ideias certas. O que é a direita? A direita consiste de conservadores, liberais e libertários. O que une todos eles é a defesa da liberdade e dos direitos fundamentais, incluindo os direitos à vida e à propriedade. O outro ponto em comum da direita é a ideia de que a missão principal do Estado é defender os direitos do indivíduo. É para isso que o Estado existe. O resto deve ficar com a iniciativa privada. Quem está na direita acredita no livre mercado, na liberdade para trabalhar e, principalmente, ganhar a vida, fazendo o que você escolher. E depois manter os frutos desse trabalho no seu bolso e não no bolso do Estado. Quem é de direita acredita que o Estado tem que ser o menor possível. O Estado tem que ser enxuto. É inconcebível um Estado com 37 ministérios. Só depois, isso é muito importante, só depois que a gente esclarece essas ideias e confirma que acredita nelas, aí você pode olhar para um projeto de lei e decidir: apoio ou não apoio esse projeto. Uma das características principais deste projeto de reforma tributária que está no Congresso é a centralização ainda maior de poder no governo federal. Isso é evidente para qualquer um que conheça o texto. A outra é o que o Dantas descreveu. Quando você junta os pedaços, fica claro que é um ataque à classe média. E isso, essas duas características, a centralização de poder e o ataque à classe média, isso vai contra todas as ideias que eu acabei de descrever que caracterizam a direita. Oi, Dantas, diga. Eu queria só complementar com a questão da indústria. A indústria foi quem fez o lobby por trás desse texto. Pressionou, inclusive financiou os estudos que levaram à elaboração desta proposta e estão muito animados. A Fiesp soltou uma nota em apoio e tal, eles são super animados com essa aprovação. A indústria
Para que as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, entendam, a indústria ela vem caindo, ela vem perdendo peso no PIB ano após ano. Hoje ela tem aí em torno de 23%, quase 24% do PIB. Já teve 70%, hoje é 24%, é quase o que tem o agro, só que o agro está fazendo a trajetória ao contrário. É como se fossem duas curvas, cada uma num sentido, né? O agro está crescendo ano após ano e a indústria vem caindo ano após ano. Só que quem sustenta hoje o PIB de fato, quem move a economia brasileira são os serviços. Eles são responsáveis por 70% do PIB, 70% do PIB. É quem mais emprega hoje no país. Essa reforma tributária ela está indo no coração da economia brasileira. As pessoas não estão entendendo e a indústria está comemorando, mas é o seguinte, a indústria vai produzir o que para quem? Quando não tiver quem consuma. Então eles também estão numa ilusão, estão vendo uma miragem, eles estão achando que vai ser legal você torar aí os impostos em cima do serviço, dar uma simplificada. Essa indústria, aliás, é uma indústria que ela vem perdendo projeção no PIB por culpa da sua própria incapacidade de inovação, por culpa do seu conluio de boa parte dela ali, ou de alguma parte dela, melhor dizendo, não sendo injusto aqui, de uma pequena parte, aliás, de algumas lideranças dessa indústria que estabeleceram uma relação de conluio com o poder público. Isso veio à tona nas investigações da Lava Jato. É o clientelismo, é o patrimonialismo, aquele capitalismo que só beneficia o grupo que está associado politicamente a quem está no poder. Aí você dirige a economia para que ela beneficie alguns setores apenas. Por isso, aliás, é que você criou esse sistema todo cheio de tem subsídio para um lado, tem guerra fiscal. Isso também é resultado dessa política que envolve incompetência e corrupção. Por quê? Porque fica aquela briga. Não, a fábrica de veículos vai vir para o meu estado, então eu vou dar aqui, vou dar 100% de subsídio aqui para poder eles se instalarem aqui, não vou cobrar nada, para gerar emprego. Aí o outro, não, eu vou fazer, mas eu vou dar incentivo. Fica aquela briga. Isso tudo, muitas vezes, e a gente viu isso também nas investigações recentes, sendo feito as expensas, né, do cidadão, do pagador de impostos. Muitas normas, muitas leis dessas MPs foram compradas na base da propina. Elas foram aprovadas na base da propina. Então, é este o resultado de um país que é incapaz de olhar para si e entender os seus problemas e propor soluções verdadeiras. Sabe qual vai ser o lema de julho? Rapidinho. Reforma em casa. A economia a gente vê depois. Vamos passar mais uma vez lá pela nossa enquete. A pergunta está no ar no site da Jovem Pan. E hoje é a seguinte, repercutindo também a reforma tributária. Você acha que pagará mais impostos com a nova reforma, sim ou não? Por enquanto, 96,59% dizem que sim, 3,41% não. Agora, Pavinato, sobre essa possibilidade, né, de aumento de preços, né, a gente destacou aqui notas de repúdio da associação que representa os restaurantes, da associação que representa as empresas aéreas. Quais efeitos políticos isso pode ter para o próprio governo? Afinal de contas, né, imagino que seja esse sempre um cálculo feito pelos políticos, né? Se a medida vai ser impopular ou não, quais podem ser os impactos sociais disso. Se forem confirmadas essas projeções, é uma notícia ruim para o governo também, né? Do ponto de vista político, né? Alimentos mais caros, passagens aéreas mais caras. Você acredita nesse efeito colateral da reforma, Pavê? É essa a questão. Não só restaurantes, não só as aéreas. Aliás, o Márcio França, que sonhava lá com o programinha dele da passagem a 200 conto, o avião já naufragou, segundo as companhias aéreas, que falaram que vão ficar com as operações inviabilizadas. Ao lado dos restaurantes, ao lado das aéreas, a gente viu ontem que o setor dos supermercados falou que o aumento médio é de 60%. E tem estado como o Paraná que passa de 100%. Supermercados, restaurantes e as aeroviárias, elas fizeram estudos. Elas apresentaram cálculos. Se eles estão certos, se eles estão errados,
Só outros cálculos poderão dizer. Mas acontece que a Secretaria Especial para a Reforma Tributária, chefiada pelo Bernard Lapie, não fez cálculo. Não fez. Eu acho que está valendo ali a máxima do próprio magnífico senhor presidente Lula de que os livros de economia estão superados. Agora, os livros de cálculos também estão superados. Cálculo, falta cálculo. Nós não vimos cálculo nesta reforma. Nós não vimos cálculo depois das críticas de ontem. Nós não vemos cálculos depois das críticas de hoje. E não veremos cálculo depois que ela for aprovada. Depois que for aprovado, já dizia o que não sabe falar latim, a jaca está lançada, porque é esta situação que o Brasil vai ficar, atolado numa jaca. E para sair depois, muito difícil. E eu fico me perguntando aqui ainda, por que é que, na esteira do que aconteceu no debate da regulação das mídias sociais, na esteira do que aconteceu no debate do PL da censura, por que é, meu Deus, por que é que nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal está se manifestando quanto à patente inconstitucionalidade desse projeto? Uma emenda constitucional inconstitucional, senhores. É a quebra e o refazimento do pacto federativo pelo pacto com Satanás, porque nós não sabemos o que vai vir depois dele. Aí eu quero reforma. Quero a reforma pela reforma. Quero a reforma a todo custo. Satanás vai e te concede. Depois você não sabe o que ele vai pedir em troca. Isso é igual pedir favor para a máfia. Você pede um favor e você vai passar o resto da sua vida pagando esse favor. Isso é a quebra do pacto federativo. Por que é que nenhum ministro está se manifestando sobre essa inconstitucionalidade? Não sei. Queria entender. Gostaria que se manifestassem para que o Brasil não perdesse tempo, para que o Brasil não perdesse sono. E o que me preocupa, e eu quero encerrar com essa preocupação que também tem me tirado o sono. Os entes da federação, União, Estados e Municípios, são pessoas jurídicas. As pessoas físicas, nós, cidadãos brasileiros, somos pessoas que não podemos ser discriminados em relação às pessoas jurídicas, diz a Constituição. Nós, enquanto pessoas físicas, temos direitos e garantias fundamentais. Os entes da federação também têm direitos, e esses direitos estão no Pacto Federativo. Portanto, tirar direitos dos entes da federação, quebrando o pacto federativo, é uma afronta a cláusulas pétreas. Eu me pergunto, se essa PEC passa, se aceitam que se tirem direitos dos entes da federação, que são cláusulas pétreas, daqui a pouco não vão fazer uma PEC tirando direitos das pessoas físicas? Porque abriu a porteira, como gostam de dizer, passou a boiada. Você, Mota, conseguiu compreender o papel dos governadores nessa discussão, o próprio reposicionamento que tivemos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era quem liderava as queixas desse grupo de governadores insatisfeitos com a reforma? No final das contas, você conseguiu entender a forma como se deu a discussão? Ficou numa boa posição o governador Tarcísio? Qual a sua análise, Mota? Brown, reina grande confusão nesse debate, porque como o Pavinato lembrou muito bem, já falou várias vezes isso, faltam informações essenciais nesse projeto. É como se você estivesse assinando um cheque em branco. Então, se você está assinando um cheque em branco, nós aqui podemos debater qual será o valor que vão colocar no cheque, Brown. Será que vai ser R$1.000? Será que vai ser 3 milhões? A gente pode debater, cada um tem uma opinião, mas o fato é que o cheque está em branco. Essa é uma das características dessa reforma. Tem coisas lá que só vão ser definidas depois. Então, eu posso formar a minha opinião a respeito dessas definições futuras e achar, a minha opinião,
Baseado no que aconteceu no Brasil no passado recente, eu posso imaginar que o que vem por aí vai ser coisas horrorosas. Eu tenho o direito de pensar dessa forma. Se o governo está gastando um caminhão de dinheiro em emendas para apoiar e usando de todos os expedientes, a última notícia que a gente teve, eu não sei se a gente confirmou isso ainda, é que a votação ia ser remota. O objetivo da votação remota é lógico, deixar os deputados mais à vontade para apoiar a proposta do governo sem que eles se sintam constrangidos. Então há muita coisa faltando que dá margem para, por exemplo, eu posso ter uma posição então contrária que eu descrevi e ter esperanças. Não, eu acho que a partir de agora, né, vamos ver uma direção diferente, que esse cheque em branco vai ser preenchido não com 3 milhões, mas com R$200. Mas como é que a gente pode garantir alguma coisa? Ninguém pode garantir nada com esse texto de reforma que está aí. Eu acho que esse debate que está acontecendo na direita, no PL, no Republicanos, sobre a reforma, é um debate saudável. Isso é a verdadeira prática política democrática. Tá? O projeto da reforma, na minha opinião, é horroroso. Mas a gente precisa ouvir outros argumentos, a gente precisa estar preparado politicamente para lidar com questões nas quais pode ser que não haja unanimidade. A posição de um governador de estado, ela é temperada por outros fatores que não afetam a posição de um deputado. O governador tem um estado para administrar. No caso do governador Tarcísio, o estado mais rico do Brasil. Então, ele tem que procurar manter uma postura de estadista. Ele está cumprindo, na minha opinião, um papel importante e coerente nesse debate. Vamos lembrar que uma das características do pensamento conservador, ao contrário do pensamento de esquerda, é que nós não reivindicamos nem o monopólio da verdade, nem o monopólio da virtude. A gente está sempre aberto a novas opiniões. Da mesma forma, a gente tem que dar os parabéns aos deputados do PL, como Ricardo Salles, como Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que estão se colocando numa posição firme do ponto de vista moral e político e apontando todos os absurdos que existem nessa PEC.